Gostava que pudéssemos abrir as nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, principiar no verso 18. Eu dei tema a esta mensagem, o seguinte: a mensagem da cruz, a sábia loucura de Deus. Amém? Loucura? Sim. Por amor se faz muita loucura, ou não? Irmãos, lembram-se das loucuras que fizeram por amor? Agora os mais antigos e os mais novos fazem alguma loucura. Não se lembram? Eu lembro-me de eu fui a pé, porque o autocarro só parava em certo ponto e depois do resto de casa, de onde ele parava para a casa da minha mulher, era um esticão e era a subir. E eu, coxo, mesmo assim subi aquilo. Porquê? Por amor. Faz loucura. Deus faz uma loucura extraordinária por amor. Porquê? Porque ele é louco. Ele é louco de amor por ti. Por isso eu dei o tema, a sábia loucura de Deus. Porque a ideia de que há um Deus pessoal e criador, irmãos, que intervém na história, e sendo a sua maior intervenção o envio do seu filho para resgatar a humanidade do pecado, para um relacionamento com ele, não é aceite pelos que se regem pela razão. Muita dificuldade. O texto que nós vamos ler, nós vamos perceber isso. A existência deste Deus não pode ser racionalmente provada. A ideia de que um Deus tomou a forma humana, tendo morrido na cruz para expiar os nossos pecados, é tomada como absurdo. É um absurdo. Para muita gente, quando pensa, como é que Deus, se Ele é um ser extraordinário, se ele criou todas as coisas, como é que um Deus que criou todas as coisas, que tem todo o poder, abdica de tudo isso para se tornar como um de nós, para nos levar até Ele? É absurdo a ideia. A ideia na razão, no pensamento das pessoas, quem tem poder não se importa com os outros. Mas Deus, que tem todo o poder, Ele continua a importar-se contigo, porque Ele é louco por ti. Ele é louco por nós. E não só apenas nós que estamos aqui hoje, mas por esta humanidade. Ele é louco por nós. Paulo escreve da seguinte forma. Verso 18. Com efeito, a mensagem da cruz, eu estou a ler na versão BPT, é uma loucura para os que não se salvam. Mas para nós que recebemos a salvação, é a manifestação do poder de Deus. Diz a Sagrada Escritura: destruirei a sabedoria dos sábios e desprezarei a esperteza dos inteligentes. Onde estão os sábios? Onde estão os doutores das Escrituras? Onde estão os entendidos nas coisas deste mundo? Não mostrou Deus que a sabedoria deste mundo não passa de loucura? Pois uma vez que Deus fez com que os homens não o reconhecessem pela sabedoria humana, Ele achou por bem salvar os crentes por meio da mensagem que anunciamos, mesmo se ela parece uma loucura. De facto, os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Mas nós anunciamos Cristo que morreu na cruz. Isto causa horror aos judeus e parece uma loucura para os não-judeus. Mas para aqueles que foram chamados, quer sejam judeus, quer não, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Na verdade, aquilo que nas obras de Deus parece loucura, tem muito mais sabedoria do que toda a sabedoria humana. E aquilo que parece fraqueza tem muito mais força do que toda a força humana. Irmãos, pensem no que eram quando foram chamados por Deus. Do ponto de vista humano, não eram muitos os sábios, os poderosos ou os da alta sociedade. Pelo contrário,
Deus escolheu aqueles que os homens tinham por ignorantes para envergonhar os sábios e aqueles que os homens tinham por fracos para envergonhar os fortes. Deus escolheu os que no mundo não têm importância nem valor para deitar abaixo os que se parecem importantes. Assim, ninguém se pode orgulhar diante de Deus. Ele é que vos deu vida em união com Cristo Jesus. Se tornou para nós a sabedoria e a justiça que vem de Deus e que nos consagrou a Ele e nos libertou do pecado. Deste modo, e como diz a Sagrada Escritura, aquele que quiser enaltecer-se, que o faça no Senhor nosso Deus. Por isso nós cantamos que é Ele a glória. É Ele todas essas coisas. É Ele todo o louvor, toda a adoração. Porque é Ele. Eu estou aqui, tu estás aqui por causa dele. Nós respiramos por causa dele. Nós vivemos, nós existimos por causa dele. A causa é ele. Interessante, a causa de nós existirmos é ele e o efeito continua a ser ele. Ele é a causa e o efeito de nós estarmos aqui, de nós sermos o que somos e termos o que temos. Ele é tudo. Tudo o que tenho, tudo o que eu sou provém dele. É ele que faz em mim e não faz mais porque muitas vezes eu não deixo fazer. E não tenho mais porque às vezes eu não quero. Como eu disse há pouco, nós somos filhos. Éramos escravos do pecado, vivíamos completamente fora do contexto de Deus, longe de costas voltadas, mas Ele tirou-te da escravidão, Ele tornou-te filho. Sim, és um filho que serve, mas tu és filho. E às vezes não temos o que temos, não temos mais. Nós não queremos, nós não sabemos. Nós não, às vezes desvalorizamos a posição que temos agora. No tempo do apóstolo Paulo, a ideia de uma cruz com efeito universal era considerada como louca e escandalosa. Não sabem que a morte de cruz era para aquilo, era mais ignóbil de existir. Maldito aquele que é pendurado no madeiro. Mas esse maldito fez uma loucura extraordinária por causa do amor que ele tem por ti. É ele que te dá vida. É ele que nos dá vida, é ele que nos enche de vida, é ele que nos faz viver, é ele que traz tudo, é ele que te alimenta, é ele que te sustenta, é ele que te levanta, é ele que te põe a andar. É ele que te edifica. Naqueles dias a religiosidade e a filosofia humana imperavam. E hoje? Continua a haver religião. Irmãos, eu continuo, os irmãos vão, enquanto eu cá estiver, os irmãos vão ouvir na mesma tecla. Eu não vivo uma religião. Eu não vivo uma... Quanto a vocês, irmãos, eu não sei. Se os irmãos vivem uma religião, aceitem Jesus. Eu vivo Cristo. Porque Cristo não é uma religião. Cristo é uma forma de estar, é uma forma de ser, é uma forma de viver. Porque a religião mata, escraviza. Enquanto os irmãos é só verem, vocês abrem as páginas dos jornais, ouvem os telejornais, tudo. O que vem à baila por causa da religião traz transtorno. Escraviza as pessoas. Mas ele não veio para escravizar, pelo contrário, ele veio para libertar. Por isso eu não vivo uma religião. Eu não sigo uma ideologia, eu não sigo um pensamento filosófico. O meu Jesus, apesar de que dava baile aos filósofos todos. Mas ele não é um filósofo. Nem o ensino que ele trouxe é uma filosofia barata. O ensino que ele trouxe é o ensino que te dá vida. Hoje em dia vivemos tudo ao contrário, não? Os valores estão completamente invertidos. Porque as pessoas não querem saber. Hoje em dia a procura de religião, nunca se procurou tanta espiritualidade como hoje. Nunca se procurou. Penso que daqui a uns meses vai haver um congresso sobre espiritualidade aqui em Santarém. Eles lançaram aquilo há pouco tempo, já está esgotado. Porque as pessoas procuram algo. As pessoas andam à procura de algo que as preencha, mas aquilo que as preenche é Jesus Cristo. Esta sábia loucura de Deus, que enviou o seu Filho
a este mundo, deixando o seu trono de glória, despojando-se do seu reino, da sua posição, tomando a nossa forma para nos levar novamente a Ele. Não foste tu que descobriste a pólvora. Não fui eu. Não fui eu que corri para Ele. Foi Ele que correu para mim. Foi Ele que correu para nós. E é Ele que continua a correr para esta humanidade. Mas esta humanidade continua a fugir. As palavras do apóstolo Paulo revelam que o fundamento da fé cristã, ela não repousa nestes dois polos, nem na religiosidade, nem na filosofia. Mas ela repousa a centralidade da mensagem da cruz. Fico feliz porque nós pertencemos a uma igreja que tem como lema uma igreja, uma família e o resto. Sabem? Uma missão e o resto. Sabem? Não sabem? Jesus no centro. Porque a centralidade desta mensagem não está numa ideia, não está nisto ou naquilo, está na pessoa bendita de Jesus Cristo. E a loucura para os que parecem o poder de Deus, para aqueles que creem. Loucura e escândalo. A mensagem não agrada aos que estão mortos, não, aos que não querem ouvir. Ainda que com a mais absoluta simplicidade com que ela era e é apresentada. Ela é tão simples, irmão. A mensagem, às vezes nós temos tanta dificuldade em partilhar o Evangelho, mas é simples. Que até uma criança pode entender. Eu aceitei Jesus no dia 8 de outubro de 1979. Sabem que idade eu tinha? 8 anos. Lembro-me perfeitamente da mensagem. Lembro-me de quem era o pregador. Não sei se os irmãos conheceram o pastor Miguel Coyer. E ele lembra-me da mensagem. Ele pregou sobre a mulher samaritana. E no fim ele fez o convite. E eu, com 8 anos, levantei a mão. Foram logo ter comigo. O irmão Miguel Coelho disse, não, deixem vir a criança, porque ele entendeu a mensagem. Uma mensagem tão simples pode ser entendida por uma criança. Às vezes eu fico admirado quando as pessoas dizem, é difícil falar, as pessoas não é difícil. Eu sei que o nosso adversário, ele cega o entendimento das pessoas, elas não querem ouvir, mas a mensagem é simples. Deus faz e continua a fazer tudo por nós. Deixou tudo, pôs de lado tudo, tomou a nossa forma para morrer em nosso lugar, para te levar junto de Deus. A dificuldade é isto. Esta mensagem que continua a marcar, vidas e que tem a oportunidade de marcar hoje a tua vida, se quiser. A sua sabedoria mundana, as pessoas, eles não veem nada nela senão loucura, senão absurdo. Isto é um absurdo. Não pode haver. Não, nós temos que fazer alguma coisa. E infelizmente, hoje, ainda há esta ideia de que nós temos que fazer alguma coisa. Não, tu não tens que fazer nada, porque Ele já fez tudo. Tu não tens que fazer rigorosamente nada. A única coisa que tens de fazer é aceitar este sacrifício que Ele fez. Sacrifício que devia ser teu e meu. Só aceitá-lo. Ele já pagou. Então é de graça. De graça para ti. Para Deus. A Deus custou tudo. Custou a vida do seu filho. Se eu perguntasse a todos vocês se vocês dariam a vida do vosso filho por alguém, tem 3. Os garanto. Imagine se chegasse ao pé de vocês, em vez daquele desgraçado morrer, daquele
homem que está condenado à morte, morrer, dás o teu filho. Não. Mas Deus, eu ser o único filho. Isto tem que mexer connosco, tem que mexer com a nossa. Porque para alguns isto é absurdo, não, mas para mim é realidade. Porque nós podemos experimentar este amor. Como eu disse há pouco, ele é louco de amor. Não é apenas o facto de que os homens pregam o Evangelho que é loucura. É o próprio Evangelho. A mensagem de que Deus salva os homens por meio de um Salvador crucificado. Os homens não recebem a salvação exercendo sabedoria. Eles vêm, ela vem aos que creem. Esta mensagem que perturba e tolda a mente das pessoas. Transforma a totalidade do ser humano. Mas a realidade é que o homem não compreende que Deus, através da cruz, se deseja chegar ao homem. Apesar da sabedoria que está latente ao homem e com a qual ele foi criado, essa mesma sabedoria, esta sabedoria humana, ela não consegue abarcar a sabedoria divina da mensagem da cruz do Calvário. Porque quanto mais o homem pergunta por Deus através das suas especulações filosóficas, mais se afasta de Deus. A mensagem do Evangelho não se fundamentou nem se fundamenta em sofismas ou em raciocínios lógicos. Mas ela é fundamentada na cruz de Cristo. São palavras de John Stott. A mensagem da cruz, ela é a interdição de Deus tanto aos religiosos quanto aos filósofos. Enquanto a religião escraviza as pessoas, a mensagem da cruz liberta. Enquanto a religião ensina que as pessoas sejam salvas por meio das suas obras, a mensagem do Evangelho de Cristo diz que o homem é salvo pela graça, por meio da fé, e que isto não vem de nós, é um presente de Deus. Uma dádiva de Deus. A cruz, perante a sabedoria humana, parece que nada mais, nada menos que uma consumada loucura. Contudo, a cruz em que o Filho de Deus foi pendurado pelos homens provou que é o poder de Deus. Para que nós possamos chegar até Ele. A sabedoria do mundo não podia encontrar Deus, não. Nós, por muitos sábios que fôssemos, por muita inteligência que tenhamos, nós, sozinhos, não conseguimos ir ao encontro de Deus. Mas Ele veio ao nosso encontro. A cruz revelou Deus e deu aos homens o poder que necessitavam. Enquanto os homens buscam uma explicação lógica para provar que Deus não existe, ou que o que Ele fez não faz sentido, Ele, na sua simplicidade majestosa, se fez carne, habitou no meio dos homens e em Cristo revela-se como o Deus de amor excelso e de graça. Esta é a mensagem sábia, a mensagem da cruz, a sábia loucura de Deus. E que muitos de nós já aceitámos, já vivemos, mas que se hoje tu que estás aqui ainda não tens esta mensagem gravada, esta mensagem gravada na tua mente, esta ideia no teu coração de que só Ele e só por Ele é que tu vais a Deus, então tu hoje tens a oportunidade. Tu hoje tens a oportunidade de encontrar este Deus. Como se eu não o vejo? Um dia vamos vê-lo. Deus é Espírito. Mas eu digo-te uma coisa, que tu podes não o ver, mas tu podes experimentar. Podes não o ver, mas tu podes experimentar. Ilustração. Uma pessoa cega não vê o comer que está à sua frente. Mas ela pode experimentar. Não vês Deus? Não.
ninguém jamais viu a Deus. Mas tu podes experimentá-lo porque Ele te dá a oportunidade de, em Cristo, e na pessoa bendita do Espírito Santo, poder experimentar o amor, a graça, a misericórdia, o perdão, tudo que Ele é. A pessoa bendita de Jesus. Através da pessoa. Isso, esta sábia loucura faz de nós, homens e mulheres, loucos por Ele. E se tu ainda não és louco por Deus, aconselho-te a ser. É a melhor loucura que nós podemos ter. É a melhor loucura que nós podemos ter, é vivermos este Deus. Que foi, é e vai continuar a ser louco. Tu hoje podes experimentá-lo. Tu hoje podes e deves experimentar. Eu vou terminar, mas antes de terminar, não podia deixar hoje. Samuel, posso usar viola? Não podia deixar hoje este hino que vou cantar e vamos cantar todos. Às vezes só nos lembramos de cantá-lo nestas alturas, mas este hino devia ser cantado todos os dias. Porque é por esta mensagem. É por esta mensagem que nós estamos aqui. É por esta mensagem que é loucura para um, absurdo para o outro, escândalo. Mas eu não quero saber se os outros me chamam louco, se eles acham que eu estou num escândalo tremendo. Eu quero saber é que o meu Jesus me amou ao ponto de morrer por mim, tomar o meu lugar e me querer levar para junto dele. Tu podes experimentar isso. Se ainda não experimentaste, tu podes experimentar isso.